Pessoal, só mais uma coisa. Quando alguém entra aí por uma conta que não é a conta do G Suite, eu não consigo visualizar aqui, tá? Então, assim, de preferência, vê se tem como avisar a galera aí para entrar com a conta do G Suite, que aí não precisa da minha permissão. A pessoa já entra automaticamente na aula. Então, hoje, né, dia 29 de junho, nós vamos abordar a temática diabetes mellitus, né? Vamos falar um pouquinho do diabetes, tipo 1, tipo 2, as principais características, né, envolvendo a doença, alguns dados epidemiológicos, os sinais e sintomas, né? Dar uma abordagem aí interessante para vocês, que daqui uns dias serão técnicos e irão atuar tanto na atenção primária, né, tanto na prevenção, quanto no tratamento de pacientes com essa patologia, que é uma doença crônico-degenerativa muito presente aqui na nossa população mundial como um todo, né? Então, é um problema que é interessante que quem cuida desse paciente saiba um pouquinho, né, saiba o manejo clínico da doença, porque a gente consiga êxito no tratamento dessa pessoa. Então, essa aula vai ser dada para os alunos do segundo módulo, do curso técnico em enfermagem, do Instituto Federal Fluminense, Campus Guarulhos, né, na disciplina de Clínica Médica, de Enfermagem e Clínica Médica. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Primeiramente, é interessante a gente entender que todo o açúcar e todo o carboidrato que nós ingerimos, né, ele se transforma em glicose. Essa glicose ela vai até a célula para poder entrar numa reação química para gerar energia para o nosso corpo, né? Esse transporte, essa caminhada dessas moléculas de glicose até os tecidos, ela é feita, né, facilitada por um hormônio conhecido como insulina, né? E, e muitas das vezes, em algumas situações, ou a produção dessa insulina é feita de forma lenta, ou ela é abolida, ou seja, ou ela deixa de ser produzida, tá? Quem produz a insulina é um local, é um órgão conhecido como pâncreas, né? Mais precisamente nas células beta desse órgão, né, do pâncreas, e aí ali ocorre a produção, né, e a secreção desse hormônio, que é um facilitador, é quem promove a ida, né, dessa glicose para os tecidos, para que seja feita a produção de energia que vai fazer com que nós sigamos, né, no dia a dia, né, com as nossas atividades, com o funcionamento normal do nosso corpo. Existe também outro grupo de células, também no pâncreas, que secreta um hormônio conhecido como glucagon. Esse hormônio, também conhecido como um hormônio contrarregulador, né, é um hormônio que age, né, que ao ganhar a corrente sanguínea, ele age no fígado, fazendo com que haja a liberação da glicose armazenada no fígado, em forma de glicogênio. Né? Essa glicose chega na corrente sanguínea, né? Fazendo, de certa forma, entre aspas, uma reposição dessa glicose perdida ou ausente ali em algumas situações. Então, é um hormônio que é o glucagon, que é secretado em situações de estresse. Estresse psicológico? Não, mas estresse físico do corpo, né? Quando você passa horas sem se alimentar, às vezes uma pessoa está desaparecida, né? Ou está soterrada e às vezes é encontrada uma semana ou tantos dias depois viva, né? Não digo nem soterrada, mas ela fica numa mata desaparecida, ela às vezes não morre porque ela de alguma forma consegue captar água, tomar água, e mesmo não comendo, o corpo vai lançando mão de outras vias para produzir energia. Uma delas é através da ação desse hormônio, que vai tirar a glicose armazenada ali no fígado, né? E vai fazer com que haja
essa migração dessa glicose para a corrente sanguínea, para que depois ela vá para as células para produzir energia, e também pela quebra de moléculas de gordura, né? Que também é uma outra via que o corpo usa para poder produzir energia. Ele vai quebrando ali as moléculas de lipídio, né? E através dessas moléculas de gordura, há também uma outra via de produção de energia. Bom, o diabetes, né? A primeira descrição dele foi feita em papiro, né? Por povos que viviam ali cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Então, por algumas características presentes em alguns seres humanos, os estudiosos da época, né, os médicos, né, daquela época, fizeram esses registros. Então, é uma doença muito antiga na humanidade, né? Areteus, por exemplo, no século II a.C., né, ele já falava que é uma afecção notável, não muito frequente entre os homens, consistindo no derretimento dos membros e da carne em urina. Isso é o relato lá naquela época, né, no século II a.C., que também os pacientes não param de urinar, sendo o fluxo incessante como abertura de aquedutos. Depois, ali na frente, eu vou explicar por que motivo, né, uma pessoa diabética urina muito. A gente vai entender um pouquinho disso aí. Que o paciente com essa condição clínica, ele tem vida curta, isso no relato deles, né, dele, e que também, né, para ele, né, a doença lembra diabetes, que do grego, né, diabetes significa sifão, porque o líquido não permanece no corpo, mas usa o corpo como um reservatório. Sifão é aquela peça sanfonada que fica embaixo ali da pia, né, que retém ali um pouquinho de água, justamente para impedir aquele mau odor ali, né, que pode retornar ali, dependendo de onde esteja, se for no banheiro, né, ou na pia ali da cozinha, enfim. Bom, a definição de diabetes, né, é um conjunto de doenças diversas que possuem em comum um distúrbio metabólico, né, caracterizado por situações, por quadros de hiperglicemia, ou seja, hiper, muito, né, um aumento da glicose no sangue. Glicemia é glicose no sangue, então um aumento da glicose no sangue, de forma que ela se mantém, né, a níveis elevados e constantes, né, de açúcar no sangue. Bom, a fisiopatologia, toda vez que a gente fala em fisiopatologia, a gente está querendo explicar o que acontece dentro do corpo de ruim, né, que aquela doença causa, de transformações ali a nível fisiológico. Então, a fisiopatologia, ela explica isso. Então, é uma doença causada pela, né, no caso do diabetes tipo 1, ela, ela promove a destruição total das células beta do pâncreas. Então, não há a produção, passa a não ter mais a produção de insulina pelo pâncreas, por isso que quem é diabético tipo 1 é também chamado de diabético insulino dependente, ou seja, se ele não produz nada de insulina, ele passa a ter a necessidade de fazer uso diário, né, da insulina, para que ele consiga, né, transpor, né, essa glicose que está na corrente sanguínea para os tecidos, para que haja produção de energia. Em relação ao diabetes tipo 2, ocorre uma diminuição da secreção de insulina, né, pelas células beta também, né, ali também do pâncreas, e também ocorre uma resistência periférica à ação da insulina. Então, quer dizer, esse indivíduo, ele produz insulina, só que muitas das vezes de forma muito lenta, a ponto dela não dar conta, né, de captar, de fazer com que aquela glicose que está ali, que foi ingerida, né, por exemplo, através da alimentação, vá num tempo hábil para as células, e aí essa glicose em excesso, ela se acumula no sangue e vai gerar as consequências que a gente vai ver daqui a pouco aqui no nosso encontro de hoje. Tá? Bom, em relação à epidemiologia, né, as informações referentes ao diabetes,
é uma doença que é frequentemente associada à hipertensão arterial e também à obesidade, né? Então, a maior parte dos pacientes que são diagnosticados, por exemplo, com diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que a gente vai ver agora, daqui a pouco, que geralmente acomete as pessoas após os 40 anos, né? A pessoa não desenvolve essa diabetes na infância, ela aparece depois, que é essa diabetes tipo 2. A maioria das pessoas obesas, elas tendem a se tornar diabéticas, tá? 10% dos diabéticos aproximadamente são do tipo 1 e a grande maioria são do tipo 2. A maior incidência do diabetes tipo 1, ela ocorre antes dos 18 anos, né, mais precisamente ali entre os 10 e 14 anos. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, se já viram a definição desse termo, incidência e prevalência. Quando a gente fala em incidência, se vocês quiserem anotar aí, é o aparecimento de casos novos num determinado período de tempo, tá? Então, incidência de alguma doença é quando você estuda um grupo e a partir daquele delta T, daquele intervalo de tempo, do tempo zero até o tempo X, você tem o aparecimento de casos novos de uma determinada doença, tá? Então, incidência é o aparecimento de casos novos num intervalo de tempo determinado por você, pesquisador, profissional da saúde. E prevalência, quando vocês ouvem na televisão que a prevalência de determinada doença é X%, a prevalência são casos já presentes numa sociedade, numa comunidade. Eu não sei quando esses casos começaram, quando essa doença começou. Eu vou exemplificar os dois, incidência e prevalência. Incidência, você pega 10 gestantes e vai estudar elas a partir da primeira consulta de pré-natal até o momento do parto. Se dessas 10 gestantes, 2 apresentarem, por exemplo, eclâmpsia até o dia do parto, significa dizer que a incidência de eclâmpsia naquele grupo de 10 gestantes foi de 20%. Ou seja, 2 em 10 apresentaram eclâmpsia. Então, isso é uma incidência. A prevalência, vamos dizer que a gente fez um estudo de saúde no IFE, com todos os alunos. A gente fez um exame sanguíneo, né, fez avaliação, mensuração da pressão arterial, e naquele momento que a gente fez aquela pesquisa, a gente identificou que de 100 alunos estudados, 5 apresentavam elevação da pressão arterial, que se mantinha em pelo menos 3 mensurações diferentes, e que o número X lá de pessoas apresentaram alterações no exame sanguíneo e tinham a sua glicemia elevada. Então, isso significa dizer que a prevalência de hipertensão foi de tantos por cento e a de diabetes, por exemplo, foi de X%. Beleza? Então, é importante a gente saber essa definição, essa diferença, né, de incidência e prevalência, porque nós, da saúde, né, nós vamos lidar com muitos dados, dependendo do momento e de onde estivermos trabalhando, e também vamos ouvir isso na mídia, enfim. E para vocês entenderem melhor, por exemplo, agora nessa época do Covid, a gente ouve muito falar em prevalência, né, e incidência. Então, a gente vai estar ouvindo sempre e é bom a gente entender o que a gente está ouvindo. Bom, as causas, né, o diabetes ele pode ter causas das mais distintas possíveis, não são muitas, mas são algumas, né, causas genéticas do indivíduo já nascer com essa condição clínica, tá? Justamente por herdar, né, essa condição dos pais, né, quando você tem pai e mãe diabéticos, a probabilidade de você ter um filho diabético já aumenta, né? Situações traumáticas, mas por que trauma pode levar ao diabetes? Um indivíduo que possa, de repente, ter um acidente traumático e esse trauma afetar o pâncreas, ele pode se tornar diabético, tá? Um tumor, né, no pâncreas, ou uma lesão traumática no pâncreas, ou uma situação de estresse psicológico mental muito grande, pode fazer também alteração
na secreção desse hormônio. Então, o indivíduo, às vezes, desenvolve um quadro de diabetes emocional, né? Isso também é possível. Situações tóxicas, né, como o uso de álcool e de alguns medicamentos, também pode levar o indivíduo a ter prejuízo, né, no pâncreas e, com isso, desenvolver diabetes. Um exemplo disso clássico é, por exemplo, a pancreatite. Se o indivíduo é etilista crônico, né, bebe muito, durante muitos anos, ele pode desenvolver um quadro de pancreatite e a pancreatite levá-lo a ficar diabético. Inflamação no pâncreas, automaticamente, alteração nas células beta e, consequentemente, alteração na produção desse hormônio. Tá? Situações infecciosas, algumas infecções, a gente sabe que o aumento abrupto da produção né, da replicação de algum micro-organismos, como as bactérias, fazem com que o indivíduo tenha prejuízo de alguns órgãos, né, porque elas produzem toxinas, e essas toxinas são nocivas para o corpo de uma maneira geral. Então, pode haver também o desenvolver do diabetes a partir disso. E de algumas outras situações, como algumas doenças endócrinas, né, a própria obesidade, como eu já falei, o aumento do triglicerídeo também, gente. A hipertrigliceridemia, né, ela pode levar o indivíduo a ficar também diabético, né? E mecanismos autoimunes, que a gente encaixa isso aí como causas indefinidas, né? Situações idiopáticas que a gente não tem, não se sabe o porquê, né? O indivíduo não é obeso, não tem história familiar de diabetes e se tornou diabético. Então, isso aí entra nesse último item aqui, que é o mecanismo autoimune, tá? Bom, existem algumas situações que elevam o risco do indivíduo se tornar diabético, né? Como, por exemplo, a hipertensão arterial, né? O indivíduo muito tempo hipertenso, sem controle, né? Lembrando que, lembra da aula de hipertensão, a gente explicou, né? É uma alta tensão devido a uma vasoconstrição. Então, o sangue, ele passa ali em turbilhonamento, isso não é bom, né? Uma tensão muito grande dentro dos vasos, isso acaba lesando alguns órgãos, que a gente chama de órgãos-alvo, e isso pode, nesse caso, desencadear um quadro de diabetes no indivíduo. As dislipidemias, né? Alterações ali no processamento da gordura corpórea, né? Obesidade abdominal ou visceral, né? A gente chama de obesidade visceral, por exemplo, né, o indivíduo que tem esteatose hepática, né, que é aquela gordura presente ali no fígado, né, o acúmulo de gordura ali de forma anormal, o aumento a diminuição do colesterol, né, HDL, que é o bom colesterol, a diminuição muito grande, contrastando com o aumento do LDL, que é aquele colesterol ruim. Enzimas inflamatórias elevadas, né? Distúrbios protrombóticos. Trombo é aquele aglomerado de células que obstruem, em algum momento, vasos capilares, né? A gente cita como exemplo de situações trombóticas as que acontecem em virtude do vírus da Covid. Ele gera um quadro inflamatório generalizado e isso faz com que haja microtromboses. Eu inclusive, estava assistindo agora uma palestra com a doutora Margarete Dalcomo, né, na semana passada, no Congresso Científico, e ela disse na palestra em que cerca de 80% das pessoas que têm o Covid, elas vão apresentar algum tipo de sequela pós-Covid. Sequela circulatória, psiquiátrica, neurológica, né, e, enfim. Sedentarismo também, a pessoa sedentária, ela tende a gastar menos, né? Ou seja, ela acumula gordura, né? Ela queima menos as substâncias ruins ali que são oriundas de uma má alimentação, por exemplo, enfim. O tabagismo também, todos esses aqui
eu elenquei aqui como riscos, né? Como fatores que elevam o risco da pessoa se tornar diabética. Os fatores de risco em pessoas não diabéticas, eu vou citar alguns que são, por que eu botei aqui entre parênteses, modificáveis, né? Que são situações que você faz se quiser, né? Que, ou seja, que você, na iminência dessas situações, você tem como revertê-las, né? Mudando hábitos de vida, né? Tendo uma boa alimentação, seguindo as orientações médicas. Então, isso que são fatores modificáveis. Então, por exemplo, a glicemia menor do que 99 miligramas por decilitro em jejum é um fator em pessoas não diabéticas. A glicemia menor do que 126 miligramas, né, por decilitro 2 horas após as refeições, né, são situações que a gente consegue fazer, né, consegue reverter. Por exemplo, a gente consegue, tendo uma boa alimentação, tendo práticas saudáveis, manter uma glicemia menor do que 99 em jejum, né? A gente manter a pressão sistólica abaixo de 120 milímetros de mercúrio, né? A gente manter a pressão diastólica abaixo de 80 milímetros de mercúrio também são situações aqui que a gente consegue com prática de exercício, com o não sedentarismo, como, com uma boa prática alimentar, né? Com uma boa noite de sono, manter o diâmetro abdominal abaixo de 90 centímetros também é um fator que a gente consegue, né, se a gente tiver boa vantagem, manter 85 nas mulheres. Não fumar, né? Álcool em doses baixas, então, assim, beber de forma controlada. Tudo isso são fatores que, se nós fizermos, dificilmente, claro, não tendo fatores genéticos, né, não tendo situações de trauma, não tendo neoplasias, a gente vai conseguir evitar que o diabetes se aproxime de nós. Alimentação pobre em gordura, né, particularmente saturadas, né, aqueles alimentos embutidos, manter uma alimentação rica em fibra, né, com um índice energético apropriado para cada cidadão. Bom, os fatores de risco não modificáveis, ou seja, que não tem o que a gente fazer, a questão da idade, né? Obviamente, quanto mais anos se passam, maiores são os riscos, né, de nós desenvolvermos algumas doenças, até porque, só para vocês entenderem de forma mais fácil, pensa bem, um corpo funcionando, né, todas as células funcionando, quanto mais anos, ou seja, é igual um carro, né? Você compra um carro zero, o carro tem um valor, o carro tem um desempenho. Daqui a 10 anos, esse carro não pode ter o mesmo desempenho que há 10 anos atrás. Da mesma forma, uma pessoa que tem 40 anos, ela não tem o funcionamento do corpo igual a uma pessoa com 80 anos. Né? Tem 80 anos que aquele fígado está funcionando, que aqueles vasos sanguíneos estão carregando o sangue dele, que aquela células ali que compõem o olho estão enxergando. Então, há um desgaste natural fisiológico das células. Então, por isso, com o passar dos anos, a tendência é maior, né, do indivíduo desenvolver certas condições clínicas, dentre elas o que a gente está falando hoje, que é o diabetes. O sexo, né, no sexo masculino ainda é um pouquinho maior o número de diabetes. A raça, né, também influencia. A herança genética, né? As pessoas com forte presença do diabetes na família, esses genes acabam passando de geração em geração, então você tem, né, o desencadear dessas condições. Por exemplo, eu vou citar um exemplo próximo aqui, a avó da minha esposa era diabética, insulina dependente, ela tem um filho que até faleceu por complicações tardias do diabetes, teve uma perna amputada e depois acabou vindo a falecer, né? A mãe dela também se tornou diabética, então são fatores que estão ligados aí, nesse caso aqui, à herança genética,
né? Então, se ela também não se cuidar, ela tem uma forte tendência a também se tornar diabética. Ainda seguindo aqui, voltando um pouquinho, falando um pouquinho novamente da definição de diabetes, né, que a gente falou lá atrás, que é um conjunto de situações metabólicas que são oriundas de uma falha, né, digamos assim, da secreção de insulina no corpo. Né? Essa hiperglicemia crônica, ela vai desencadear complicações mais curtas e também tardias, né? Complicações, por exemplo, na micro e na macrocirculação, né? Atrapalhando, por exemplo, a cicatrização de lesões, né? Atrapalhando a circulação do sangue, ocasionando disfunções, como, por exemplo, nos rins, né? Atrapalhando ou causando falência em outros órgãos, como, por exemplo, a gente vai falar na retina, né? Por isso que a gente tem a condição chamada retinopatia diabética, ou seja, doença da retina ocasionada pelo diabetes. E também a questão vascular a gente chama de neuropatia diabética, ou seja, é uma doença, né, da questão tanto vascular como também dos nervos ali, principalmente dos membros inferiores. Ainda não se sabe exatamente o motivo, mas a doença ela causa uma alteração ali na bainha de mielina dos nervos, das terminações nervosas. Por isso, o fato do diabético ele ter uma diminuição ou perda da sensibilidade nos membros inferiores. Daí, o motivo pelo qual ele sofra algumas lesões, não percebam o aparecimento dessa lesão, de um calo ou de um pé de atleta, que a gente chama de frieira, né? Ou que às vezes um prego, como já vi no pronto-socorro, entrar no pé do indivíduo, ele ficar com aquele prego cravado no pé dele o dia todo trabalhando na roça e só ser percebido pela esposa à noite dentro de casa, porque ele andando, ela escutava um barulho, né? Ele já com uma certa idade, não era novo. Ela falou assim: acho que você está com alguma coisa agarrada no pé. Quando foi ver, era um prego, já não estava sangrando mais, porque tinha introduzido no pé dele mais cedo, quando ele estava na lavoura, né? E ali ele ficou tendo contato com areia, com terra ali, com sujeira. Eu sei que isso foi a história contada pela família, porque quando esse paciente deu entrada no pronto-socorro, ele já estava praticamente com a perna mumificada, a perna estava preta, né? Então, de cara, né, ele deu entrada, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, ele teve a amputação dessa perna, mas só que ele já tinha em curso um quadro de sepse ali desenvolvido, então ele estava já com uma infecção generalizada em curso, ocasionada por esse ferimento, e aí depois esse paciente acabou vindo a falecer. Os critérios diagnósticos, né? Manter ali a taxa né, da glicemia capilar abaixo de 100, né? Em jejum, ou menor do que 126 não estando em jejum, né? E duas horas após a alimentação, né? Ela se manter ali acima de 140, mas abaixo de 200. Então, isso aí são critérios que fazem com que, se você perceber esses valores, né? Por exemplo, a glicose capilar acima de 100, né? Em jejum, e, por exemplo, 2 horas após a alimentação, ela esteja acima de 140, esse indivíduo, no caso aqui, com esses valores, ele está pré-diabético, né? São valores que estão favorecendo com que ele a gente pense num possível diagnóstico de diabetes, e se esses valores, por exemplo, em jejum, se mantiverem acima de 126
e 2 horas após a alimentação se mantiverem acima de 200, esse indivíduo é tido como diabético. A classificação, né, diabetes é classificada em diabetes tipo 1, tipo 2. Eu não vou falar aqui nos outros, em diabetes insípidos, nem do diabetes gestacional. A gente vai se deter aqui no diabetes tipo 1, tipo 2. O tipo 1, como eu falei lá atrás, né, ocorre destruição da célula beta, levando a essa deficiência, a essa ausência de secreção de insulina por parte do corpo, tá? E o diabetes tipo 2 vai ocorrer uma resistência periférica, né, à ação da insulina, como a gente disse lá atrás, e também vai haver uma lentificação, uma deficiência na secreção dessa insulina. Daí o fato de alguns medicamentos orais serem, né, que são prescritos para o diabético tipo 2, o mecanismo de ação ser a atuação lá nessas células, fazendo com que haja uma aceleração ali da secreção desse hormônio, tá bom? Bom, a hiperglicemia mantida é o achado mais comum ali, né? Do processo do diabetes. Então, assim, a maior parte dos diabéticos, eles vão ter essa manutenção das taxas de glicemia elevadas. Em relação ao tratamento, né? O tratamento, gente, ele tem como base, né? Além da insulinoterapia, além do uso dos hipoglicemiantes orais, ou seja, medicações que vão manter aí a glicemia baixa, né? Basicamente, assim, uma das coisas mais importantes, botei até em negrito aqui, é a mudança dos hábitos de vida. Porque se não houver mudança nos hábitos de vida, por mais que você faça uso das insulinas, por mais que você faça uso dos hipoglicemiantes orais, essa taxa de glicemia ela não abaixa. Então a pessoa tem que passar a se alimentar bem, praticar exercícios quando for possível, né? Evitar o sedentarismo. Então isso tudo vai condicioná-lo a melhora significativa das suas taxas, né, de glicemia. A disciplina é muito importante, comer nas horas certas, evitar ficar horas sem se alimentar, né? Tomar os hipoglicemiantes orais ou fazer a aplicação da insulina de forma correta, né? A gente sabe que existe os próprios profissionais de saúde também, eles têm uma parcela de participação grande, né, na vida do diabético, porque ele orienta, ele pode treinar o próprio paciente ou alguém da família a fazer a autoaplicação da insulina, né, porque é comum, o próprio diabético ele faz a aplicação. Importante, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, mas o rodízio, né, dos locais de aplicação. A questão aqui da insulinização, é isso que a gente está falando, né? O uso correto, porque você aspirar uma quantidade além do normal e fazer uma aplicação incorreta, você pode matar o indivíduo, porque se esse indivíduo fizer uma hipoglicemia, dependendo do valor dessa hipoglicemia, a gente tem que pensar o seguinte: o nosso cérebro, ele funciona, abre aspas, né, com 2 combustíveis principais, é o oxigênio e a glicose. Se falta glicose para o cérebro, mesmo que esteja sendo ofertado oxigênio, esse indivíduo pode sofrer um coma, que a gente chama de coma hipoglicêmico, e isso desencadear um quadro neurológico ali que pode levar o indivíduo a ter sequelas irreversíveis, quando não a morte, tá, gente? E como também o uso incorreto, ou seja, para menos da insulina, ou o seu não uso, pode desencadear um aumento significativo da glicemia, a ponto de gerar um quadro, uma complicação conhecida como cetoacidose diabética, que eu acho que daqui a pouco a gente vai falar, quando a gente estiver falando aqui de complicações. O tratamento do diabetes tipo 2, ele basicamente, muitos pacientes,
quando ele é diabético tipo 2, alguns deles, inclusive, deixam até de tomar os hipoglicemiantes, tamanha disciplina, a mudança de vida que eles têm, eles deixam de manter aqueles níveis elevados de glicemia e controlam a sua glicemia fazendo essa tríade aqui, que é a mudança de hábitos de vida, que é o tempo que ele tem também vai influenciar muito, né, o tempo de diabetes, a disciplina, né, dele em tomar as medicações de forma correta, em se alimentar de forma correta e em evitar o espaçamento muito grande, né, entre uma alimentação e outra. Ainda falando aqui do diabetes de tipo 2, né, o tratamento, na primeira fase a gente tem ali dieta, exercícios, né, a perda de peso também é importante, né, para esse paciente, porque essa fase 1 é a base, ou seja, é o ponto forte do tratamento desse paciente que é diabético tipo 2, porque se ele não se tratar, se essa doença complicar, ele pode até, de repente, se tornar um diabético tipo 1, sendo necessária, né, a dependência da insulina depois, né, para o resto da vida dele. A hipoglicemia, no caso do diabético, é um alarme, né, imediato, né, porque às vezes o indivíduo... mas o diabético não está sempre com os níveis de glicose lá em cima? Como é que ele vai ter hipoglicemia? Às vezes, gente, ele se alimenta mal, ele comeu pouco, ficou horas sem comer e fez a aplicação da insulina ou tomou o hipoglicemiante. O que essas duas, né, o hormônio, a insulina faz? Pega a glicose do sangue, joga toda para a célula. Então, se ele comeu pouco, mas fez o uso daquela dose habitual que ele faz de insulina, a insulina vai pegar aquele restinho de glicose que ele tem e vai jogar para a célula. Consequência disso, hipoglicemia. Por isso que às vezes a pessoa cai no meio da rua, fica pálido, sensação de desmaio, tontura, tremores, sudorese, frio e pegajosa, ela cai e desmaia no meio da rua por conta desse fator. Às vezes sai de casa sem tomar café, sem comer, faz uso da insulina, né? A insulina, em alguns pacientes, ela é feita de manhã e à noite, em alguns é feita de manhã, de tarde e de noite. Lembrando que a insulina, a gente tem a NPH, não sei se eu botei aqui nos slides, estou achando que a NPH é aquela de ação lenta, né? Que o pico de ação é um número maior de horas, de em torno de 8 a 10 horas. Nós temos a insulina regular, que é aquela que tem um pico de ação com um número de horas menor, ou seja, você aplica a insulina, ela começa a agir, se não me engano, de 2 a 4 horas depois, e tem a insulina ultra rápida, que é aquela que é de efeito imediato, tá? Você aplica e ela tem um efeito imediato. Quando o paciente, às vezes, chega com uma crise hiperglicêmica, ou seja, com um quadro de cetoacidose diabética num pronto-socorro, além da correção volêmica, né, e de eletrólitos, que, né, numa outra ocasião a gente pode falar aqui somente da cetoacidose, porque isso é uma aula, a cetoacidose gera uma aula somente, né? O paciente tem um distúrbio hidroeletrolítico, né, importante por conta a glicose, ela se mantém num patamar tão elevado que isso gera uma alta desidratação, né, um desequilíbrio dos eletrólitos. Então, a gente, além de, né, no pronto-socorro, equilibrar isso, a gente entra também com a insulinoterapia através de bomba infusora, né, para que a gente consiga reduzir esses valores. Só para vocês terem uma ideia, um paciente com cetoacidose diabética, muitas das vezes ele chega com valores que o aparelho não consegue medir, né, com valores acima de 500, 600 miligramas por decilitro. Lembrando que valores normais, eles devem girar ali em torno de 100, até 100, né, em jejum, né, e até 126 ali pós-prandial. Então, um paciente com 600 é um desequilíbrio, assim, mega, né, gigantesco, tá?
Então, o paciente com hipoglicemia, normalmente ele vai ter ali valores abaixo de 60. Então, por isso que é recomendável que uma pessoa diabética ela ande, né, com um melzinho, daquele sachêzinho no bolso, ou uma bala, ou até mesmo açúcar dentro de um saquinho, né, com doce, para que quando ele venha, de repente, a se sentir mal por esse motivo que eu acabei de citar aqui, ele faça a ingestão. Lembrando, gente, só uma dica, é muito menos grave uma situação de hiperglicemia do que uma situação de hipoglicemia, tá, gente? Só lembrar ali da questão do cérebro. Uma hipoglicemia severa ali vai afetar a distribuição de glicose para o cérebro, tá? Podendo levar esse indivíduo a algum dano neurológico pela ausência de glicose suficiente para o cérebro trabalhar, tá bom? E a hiperglicemia, ela é ruim, mas um paciente sentindo, uma pessoa diabética sentindo mal na rua, é muito mais fácil ela ingerir açúcar, mesmo não sabendo quanto está a glicose dela, do que ela ter uma queda acentuada aí da glicose. Sintomas, né, de hipoglicemia. Eu vou citar alguns aqui, né, tontura, palidez cutânea, né, fome excessiva, o coração acelerado, né, sensação de desmaio iminente, formigamento no corpo, né, ao redor da boca e na língua, tremores, sudorese fria, visão turva, desorientação. Por que desorientação? Porque começa, né, a haver uma baixa oferta de glicose cerebral, né? Alterações de comportamento, porque a pessoa começa a ficar desorientada, né? Perda de consciência e até crise convulsiva, dependendo do grau dessa hipoglicemia, tá bom? Então, às vezes, gente, o indivíduo começa a sentir esses sintomas e ela ainda não sabe que é diabética. Então, por isso é importante a gente conhecer alguns desses sintomas para a gente, de repente, ao lidar com algum paciente com alguma outra patologia, a gente saiba que ele possa, de repente, estar desenvolvendo o diabetes, tá bom? A hiperglicemia, que é um aumento da glicose sanguínea, né? É quando a gente normalmente tem uma glicemia em jejum acima de 100, principalmente acima de 120, que aí a gente pode já diagnosticar como sendo diabético. E as glicemias pós-prandiais é quando a gente mede a glicose após alguma alimentação, após o paciente ingerir algum alimento, tá? Isso que é pós-prandial. Então, quando a gente faz essa mensuração, 2 horas depois dele ter tomado café da manhã, por exemplo, e esses valores estão acima de 140 miligramas por decilitro, também existe ali uma hipótese enorme desse paciente estar diabético. Então, por isso, se for feito esse exame a nível ambulatorial, a pessoa que você conhece, seu pai, ou você próprio, seu irmão, seu filho, chega com esse resultado e você olha, o mais rápido possível, você deve marcar, agendar uma consulta com o médico para ele estar fazendo as devidas considerações, de repente até repetindo o exame e, se for o caso, iniciar o mais precocemente possível esse tratamento aí. Bom, esses sintomas aqui, gente, são importantes, né, que a gente costuma ver, às vezes, no início de um quadro de diabetes, quando o paciente, às vezes, nem sabe que ele é diabético, né? Então, por exemplo, sede excessiva. Por que a pessoa começa a sentir muita sede? A glicose em excesso, pensa bem, nós temos o sangue, né? Todas as vezes que o sangue está hiperconcentrado, vamos lembrar de osmose, né? Na osmose você tem um meio concentrado e um meio pouco concentrado, que é o solvente. A tendência é sempre o solvente ir em direção ao soluto, não é isso? Então você tem o quê? É como se fosse um ímã, né?
é como se, entre aspas, a glicose ela puxasse as moléculas de água para junto dela. Isso é normal, o corpo faz isso para neutralizar aquela alta concentração. Então, quando uma pessoa está com uma glicose alta demais no sangue, a ponto dela perder, dela não conseguir mais reabsorver ali no rim, tamanho é a concentração de glicose, ela começa a perder glicose através da urina. Ou seja, não há reabsorção de glicose, né? E aí, o que acontece? A glicose, ela dá a mãozinha à molécula de água e sai de mãozinha dada, ou seja, então se você perde muita glicose, automaticamente você vai perder muita água, tá? Vai puxar muita água ali para a bexiga e você vai perder muita água devido a esse excesso de glicose. Essa perda considerável de água através da urina, né? Que é o que a gente vai ver ali como poliúria, né? Que é o excesso de urina, faz com que o indivíduo fique o quê? Desidratado. Você ficando desidratado, automaticamente você sente muita sede. Por isso que, por exemplo, uma pessoa que sofre um trauma grave, um acidente, e tenha um esmagamento, né, com uma hemorragia interna, ou uma amputação traumática, onde ele perde muito sangue, se esse paciente, mesmo chocado, ele consegue chegar falando no pronto-socorro, vocês podem estar certos disso. Vocês vão passar pelo pronto-socorro no estágio, vocês vão ver isso. A primeira coisa que ele pede incessantemente é água. Por quê? E aí, isso é até importante da gente observar que quando ele chega pedindo muita água, significa dizer que a situação dele é crítica, porque ele perdeu muito sangue, ele está super desidratado. Então, isso acontece com o diabético. E aí, a boca seca também, né? Pele seca, sem brilho e com turgor diminuído, isso tudo está relacionado a esse quadro de desidratação ocasionado pela alta concentração de glicose no sangue. Então, o sangue está super concentrado, ele retém líquido ali, o líquido vai para a direção da onde está concentrado. Então, no caso da urina, ele perde glicose, então a glicose carrega a água junto com ela. Só outro macetezinho, outra dica para vocês. A gente não tem que ter, gente, por exemplo, nem proteína e nem glicose na urina, tá? Se você faz um exame de urina e aparece lá a presença de proteína ou de glicose, duas coisas. Ou você está diabética, ou não, você está diabética ou seja, também com problema já no funcionamento do rim, tá? Porque o rim, ele filtra o sangue de forma que o que passa ali por ele manda de novo para o corpo, proteína, glicose. Então, quando a glicose e a proteína, por exemplo, passam através da urina, é porque o rim não está funcionando de forma adequada, tá bom? E aí, essa diurese excessiva aqui, vocês podem anotar aí do lado, aí, na anotação de vocês, o nome disso é poliúria. Poliúria é o aumento do volume urinário, tá? O aumento do volume urinário é também conhecido como poliúria. Outra coisa, o aumento da frequência urinária, mas com um volume menor, que não é o caso do diabetes. Isso a gente vê, por exemplo, em uma pessoa que esteja com cistite, né? Uma mulher, por exemplo, tem muita cistite. Ou, por exemplo, num homem que tem alguma disfunção na próstata, ele dá vontade no banheiro, ele vai lá toda hora no banheiro, mas ele perde pouca urina. Isso aí a gente chama de polaciúria. É o aumento da frequência urinária, tá? Então, vamos voltar aqui. Turvamento da visão, né? Que gera uma inadequação dos óculos, né? De aparecimento rápido, a visão começa a ficar turva, né? Mau hálito, muitas das vezes esse hálito assemelhando até, gente, dependendo, por exemplo, quando um paciente chega com quadro de cetoacidose, né? Que eu falei anteriormente, que é uma complicação do diabetes e que gera aquela superglicemia.
ele chega com um hálito parecendo de maçã verde, né, devido à produção de corpos cetônicos, que são oriundos, assim, a grosso modo, o corpo, as células começam a não ter a presença da glicose. Uma coisa é a glicose no sangue, outra coisa é ela chegando nas células, tá, gente? Vamos só voltar aqui para vocês entenderem. O diabético, ele tem problema em mandar a glicose para dentro das células. Por isso que ele faz uso de insulina e também o uso daquelas medicações que vão acelerar a produção de insulina. Então, ele às vezes está com o sangue repleto de glicose, mas essa glicose não está indo para as células para poder gerar energia para ele. Então, quando acontece uma situação dessa, o corpo, inteligentemente, começa a lançar mão da produção de energia por outra via. Daí, a quebra das moléculas de gordura para produzir energia a partir dali, tá? Como substrato, como resultado dessa reação química, há a liberação de substâncias conhecidas como corpos cetônicos, por isso que esse indivíduo, às vezes, ele apresenta esse hálito semelhante a cheiro de maçã verde, algumas vezes, quando ele chega na situação no pronto-socorro. Coceira genital, né, há uma alteração do pH ali, principalmente né, não sei se vocês sabem, mas a mulher, ela tem micro-organismos, o pH da vagina, ele tem que estar num valor ali determinado, que ele mantém ali certos micro-organismos que vão defender o local da presença de outros danosos. Eles vivem ali de maneira harmônica. Então, quando há uma desarmonia devido a esse quadro de diabetes, micro-organismos oportunistas chegam ali naquele órgão, naquela genitália, e ocasionam problemas genitais, principalmente nesse caso aqui nas mulheres. Micoses de unha, muito comum no diabético, né? E atenção, a gente tem que ter uma atenção redobrada na hora, principalmente das mulheres, né, diabéticas, de irem fazer unha, cuidado para não tirar bife, né? Porque eu já vi situações em que desencadeia uma lesão horrível no dedo e às vezes evolui para o pé, necessitando até em alguns casos de amputação por conta de uma simples cutícula que foi tirada ali de forma acidental, né, na hora de fazer a unha, e isso lesou ali, se transformou numa lesão ali, gente. Só para vocês saberem, né, uma pessoa diabética, um ser humano que tem uma lesão e que nesse ser humano a glicemia dele se mantém acima de 200, não há cicatrização dessa lesão. É como se desse uma estagnada e aquela ferida ali não cicatriza, tá? Para que haja uma cicatrização eficaz de algum paciente que tenha uma lesão importante, é preciso que a glicose esteja abaixo desse valor. Se estiver acima, nem pensar, não vai haver cicatrização. Infecções frequentes da pele, né, como micoses, furúnculos, né, foliculites, dormências ou alteração na sensibilidade dos pés e eventualmente nas mãos. Daí eu falei aquela questão da neuropatia diabética, né? Fome excessiva acompanhada de perda de peso, né? E a demora na cicatrização. Essa questão da perda de peso, gente, eu vou explicar para vocês. No início, né? Início da doença, principalmente quando o indivíduo torna-se diabético depois, na vida adulta, né, que é diabetes tipo 2, como ele frequentemente ele fica hipoglicêmico, ele acaba comendo demais, porque toda hora ele sente fome, porque ele faz hipoglicemia, né, ele não toma adequadamente, aliás, ele nem sabe que é, às vezes, diabético, ele ainda tem uma produção lenta, mas tem uma produção de insulina, e aí como ele come muito, como há uma dificuldade na saciação dele, ele não se sente saciado, porque a glicose não vai adequadamente para as células, ele acaba ganhando peso. Futuramente, quando ele já está numa fase assim em que há um descontrole muito grande no tratamento da doença, quando a glicose dele está de forma descontrolada, ou seja, ele vive hiperglicêmico,
O que acontece? Uma pessoa que está sempre hiperglicêmica, vou voltar na explicação que eu dei agora há pouco, ela não está conseguindo mandar aquela glicose para as células, certo? A glicose está em excesso, mas dentro do sangue. Não está indo para as células. Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele começa a apresentar um emagrecimento acentuado. Por que emagrecendo? Por que ele emagrece? Porque o corpo começa a pensar o seguinte, poxa, eu não estou recebendo glicose para eu desencadear aqui a produção de energia, eu tenho que lançar mão de uma outra via para a produção de energia, para as coisas funcionarem por aqui. Começa, então, a haver quebra das moléculas de gordura. Então, essa pessoa começa um processo de emagrecimento assim, acentuado. Ele emagrece demais por conta desse descontrole, né, dessa hiperglicemia frequente e dessa tentativa do corpo de estar... Tentativa não, dessa realização da produção de energia a partir da quebra das moléculas de gordura. Existem algumas complicações agudas, né, como o caso da cetoacidose diabética, que eu já expliquei, né, que é uma situação crítica de extrema gravidade, que a gente consegue evitar que o paciente evolua a óbito, ou seja, esse paciente tem que ser levado para o hospital o mais rápido possível. Então, como eu disse, lá vai ser feito, né, porque o que acontece, né, eu expliquei lá atrás, há uma total ausência de insulina, então ele está com a glicose toda rodando no sangue, não está indo nada para as células dele, então ele entra num coma hiperosmolar, ou seja, um coma hiperglicêmico, a concentração está elevadíssima, né? E aí há uma alteração da hidroeletrolítica, ele fica desidratado ao extremo, então ele começa a haver alterações ali em alguns eletrólitos, e aí o que acontece? Ele tem que ser levado para o pronto-socorro para a gente corrigir essa desidratação severa dele, fazer correção dos eletrólitos, né, e reposição, e também fazer a insulina ali de forma rápida para que a gente consiga baixar essa glicemia, mandar essa glicose para as células dele, né, para que ele saia dessa situação grave e não tenha consequências, principalmente neurológicas. Só um minutinho que eu vou pegar o carregador aqui, gente, tá acabando a bateria. A outra situação, né, que é muito comum, às vezes, em diabéticos tipo 2 também, que é o coma hiperosmolar, né, que é a situação crítica, também crítica, com altos níveis, né, de glicemia, né, que também vão promover essa desidratação severa, e também a gente vai tratar dessa forma aí, o foco na desidratação e na correção dessa hiperglicemia. Eu falei agora há pouco para vocês aqui da retinopatia, né, diabética, que é uma lesão a lesão ali no nervo óptico, né, levando ao indivíduo à cegueira, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu já tratei inúmeros pacientes diabéticos que acabaram ficando cegos, né, por conta do diabetes. Outra complicação crônica, né, é a nefropatia diabética, né? Uma das piores, aliás, a pior complicação possível é essa aí, que coloca o indivíduo numa condição clínica de se tornar renal crônico, né? Então ele vai passar a necessitar normalmente 3 vezes na semana ir até um hospital para poder fazer a hemodiálise, ou seja, a hemodiálise, gente, é um tratamento na qual você tem uma máquina, você coloca ou um catéter ou faz uma junção de uma artéria com uma veia, né, no antebraço, aqui no braço do paciente. Ali você conecta um catéter, vai
o seu sangue vai sair dali, vai passar numa máquina, é como se fosse, a grosso modo, né, para simplificar, para vocês entenderem, como se aquela máquina passasse a ser o seu rim. Então, seu sangue sai do seu corpo, passa na máquina, que vai fazer o mesmo que o seu rim faria e devolver esse sangue filtrado para você. Cada sessão dessa dura, em média, em torno de 4 horas. Você imagina que transtorno, né? Você ter que ir 3 vezes na semana, por 4 horas, né? Para a sessão de hemodiálise, para que o seu sangue seja filtrado e você consiga sobreviver. Pode gerar impotência, né? Que você acaba atrapalhando a circulação normal, principalmente a microcirculação. Lembra que eu falei lá atrás, né? Uma das alterações são as alterações micro e macrovasculares. Então, por exemplo, no homem, para você ter a ereção do pênis, você precisa preencher uma estrutura que tem ali no pênis, chamado corpo cavernoso. Então, se você não preenche aquilo ali de sangue, você não tem a ereção, então o indivíduo pode se tornar impotente. A neuropatia diabética periférica, né, ou visceral, que o indivíduo apresenta quadros de dores, às vezes, né, e incapacidades funcionais aí que vão variar, né, desde membros inferiores, como atrofias musculares, né, como deformidades ósseas nos pés. Eu acho que eu coloquei algumas fotos aqui que vocês vão ver. Isso também pode gerar amputações, diarreias crônicas, né, emagrecimento exagerado, como eu já falei também. Por exemplo, eu citei aqui mais cedo na aula, né, a situação do tio da minha esposa, que ele, uma certa ocasião, ele diabético, tipo 1, né, ou seja, insulino dependente, ele chegou do trabalho, esquentou uma água e foi botar o pé para relaxar ali na água. Só que ele esquentou a água demais. Aquela água fervente cozinhou o pé dele, né? Fez uma queimadura de 2º grau. Essa queimadura, essa lesão infeccionou, aquilo gerou uma lesão crônica que acabou não respondendo bem ao tratamento na época, e ele teve o membro amputado na altura do joelho, tá? Claro que ele viveu assim anos depois com a perna amputada, mas devido também a uma não adequação à dieta, né, e a outras condições também clínicas, enfim, outras situações de comorbidade, ele acabou evoluindo a óbito ano passado. Teve uma piora do quadro, acabou sendo internado e não resistiu, acabou evoluindo para o óbito. Outra complicação, né, isquemias coronarianas e cerebrais, né, às vezes até em pacientes mais jovens, em idades precoces, porque lembra que eu falei em episódios protrombóticos? Então, existe a formação devido à presença maciça dessas moléculas de glicose, que são moléculas grandes. Isso atrapalha o transporte, né, o transcorrer das células ali, intravasculares, né? Então isso altera o processo de distribuição dessas células por parte do sangue. Então, você pode ter ali quadros de isquemia coronariana e isso gerar uma situação que a gente conhece muito bem como angina ou propriamente o infarto agudo do miocárdio. E também situações cerebrais, né, como uma isquemia cerebral, que nada mais é do que o acidente vascular cerebral isquêmico. Em relação ao diabetes tipo 2, ele pode gerar algumas complicações também, né, crônicas, que vão desde a hipertensão arterial, como a dislipidemia, que é um processo em que você tem como pano de fundo um não rodízio dos locais de aplicação da insulina. Você aplica na barriga, de repente aplica só num lugar. Então, aquelas aplicações no mesmo local vão gerar uma alteração ali das células ali presentes. Isso nada mais é do que esse processo de dislipidemia. A obesidade, ela pode vir como complicações crônicas. Lembra que no início o indivíduo começa a comer demais, porque ele nunca se sacia, ele está sempre hipoglicêmico, né?
está sempre se sentindo mal, porque às vezes também toma de forma incorreta a medicação, e aí ele acaba comendo muito, começa a ganhar peso. Outra complicação, angina, né, através dessas alterações microvasculares, né, infarto do miocárdio, com comprometimento vascular extenso, né, acidentes vascular encefálico, como eu acabei de falar, amputação de membros, né, morte prematura, como foi o caso do tio da minha esposa, invalidez, né, porque se ele tem uma amputação de membro, ele automaticamente, dependendo do que ele faça, isso vai comprometer o trabalho dele, né, cegueira, deformidade osteoarticulares, né, que vão incapacitar ele, né, de se movimentar, porque toda vez que se movimenta, dependendo da deformidade osteoarticular que ele tiver, ele vai sentir dor, doenças macrovasculares, né, como obstruções arteriais periféricas e centrais, doenças trombóticas, que é o que a gente falou lá em cima do infarto, do acidente vascular cerebral isquêmico, dor neuropática incapacitante, porque a dor é tão grande, né, que ele não consegue caminhar adequadamente, não consegue andar, porque ele passa a sentir muita dor. E a insuficiência renal crônica, que é uma das piores, porque você passa a depender desse tipo de tratamento. Lembrando que o paciente fazendo hemodiálise ali na máquina, ele é um potencial, ele tem um risco potencial de evoluir com uma situação grave ali e acabar falecendo, como diversas vezes aconteceu, né, e ainda acontece. Então, não é uma coisa simples, né? Também não é fácil você conseguir um órgão novo, né, um rim novo, para poder transplantar. Vocês sabem que existe uma fila enorme aqui no país, né, para o paciente que faz hemodiálise, né, que precisa de um transplante de órgão, né? Antes de falar dos cuidados fundamentais, eu vou só voltar um pouquinho no tratamento, né? Lembrando que o paciente diabético tipo 1, ele faz uso, ele é conhecido também como paciente diabético insulino dependente, ou seja, se ele não produz nada da insulina, e lembrando que o diabetes tipo 1, ela começa lá na infância, né? Ele passa a necessitar da insulina para o resto da vida dele. Então, eu já disse ali anteriormente, existem 3 tipos básicos, assim, mais comuns de insulina, a NPH, que é aquela de ação lenta, que muitas das vezes você prescreve ele pela manhã ou à noite, em alguns casos também na hora de manhã, de tarde, de noite, e a insulina regular, que é aquela de ação mais rápida, né? Que também alguns pacientes, isso vai depender muito, gente, do quadro clínico que esse paciente tem. E existem os hipoglicemiantes orais, que são prescritos para os pacientes que são diabéticos tipo 2, que é aquele diabético que produz a insulina, mas de forma mais lenta, ou que o corpo dele apresenta essa resistência periférica à ação da insulina, ou seja, uma dificuldade da insulina em se juntar à célula ali para promover esse transporte da glicose para os tecidos. Então, a célula se juntar ali, se aderir ali à parede do vaso para transportar, fazer o transporte, né, dessa insulina para a célula. Então, quando o paciente também tem essa resistência, ele é considerado um diabético tipo 2. E as medicações que esses pacientes tomam são conhecidos como hipoglicemiantes orais, que são medicamentos que vão agir lá nas células beta, né, estimulando ou acelerando a produção dessa insulina, né, e melhorando o padrão de vida do paciente. A gente tem como exemplo aí a glibenclamida, por exemplo, né, que é um hipoglicemiante oral. Vamos lá, então. Os cuidados fundamentais que a gente deve prestar atenção, né, se atentar para um paciente diabético, são o controle rigoroso da pressão, né, lembrando que a pressão arterial pode complicar mais ainda a vida de um paciente que seja diabético. O cuidado primordial com a alimentação, né, a reeducação alimentar, só para lembrar, gente, que às vezes a pessoa fala assim, eu não como açúcar, eu tomo Coca-Cola zero, o café que eu tomo com adoçante,
eu faço bolo fit, eu como bolo fit, né, que não tem açúcar. Olha só, a gente tem que, isso aí é tudo bem, ajuda, mas a gente tem que entender que os carboidratos que nós consumimos, eles são quebrados ali numa reação química e são transformados em glicose. Então, o paciente que é diabético, ele tem que fazer um controle rigoroso do consumo de carboidrato. Biscoito, massas em geral, arroz, né? Então, tem algumas frutas também que elas têm um percentual de frutose, né? Que é a glicose presente nas frutas, muito alto, né? Algumas bananas, algumas laranjas, algumas outras frutas que têm muita frutose. Então, é fruta, mas tem açúcar e para ele não vai fazer bem. Então, por isso, a orientação é super importante por parte do médico que está acompanhando ele. Às vezes, até a orientação também, quando é o caso, quando se é possível, da profissional nutricionista, que vai passar ali uma dieta alimentar própria para esse paciente, né? A prática regular de atividades físicas. Ah, mas meu pai se tornou diabético com 60 anos, não tem como fazer exercício físico. Tem como dar uma caminhada, tem como, às vezes, ir até a padaria andando, ao invés de pegar a moto e o carro. Tem como dar uma caminhada, às vezes, até dentro de casa, dependendo se a casa tem quintal, ou no prédio, né, na área externa do prédio. Então, quando a gente fala em prática de exercício, não é você ir para a academia e começar a pegar peso e correr na esteira ou correr no meio da rua, não. É uma caminhada, é evitar mesmo hábitos sedentários. Controle rigoroso, né? Se o paciente tiver condições de adquirir o aparelho, de controlar os níveis glicêmicos dele, através dessa monitorização capilar diária, né? Dependendo do paciente, da idade ou do diabetes dele, fazer, às vezes, até mais de 3 vezes ao dia, né? Esse controle. Atenção para a higiene pessoal, né? As mulheres, na hora de fazerem unha, né? Secar bem, por exemplo, entre os dedos dos pés, escovar bem os dentes, né? Evitar ficar muitas horas sem escovar os dentes, porque a gente sabe que, nesse caso dele, qualquer lesão, qualquer situação que leve a uma lesão, para ele é mais difícil a cicatrização, é mais difícil o transporte ali, a movimentação das células reparadoras, então tudo isso influencia. O cuidado com a pele, né? A gente sabe que um paciente diabético descontrolado, ele vai ter o quê? Um quadro de desidratação frequente, então ele tem a pele mais ressecada, se ele tem a pele mais ressecada, ele tem uma tendência maior a ter lesão. Visitas ao médico de forma regular, né, sempre que for possível, a realização de exames laboratoriais regulares, porque não adianta também ficar só fazendo a glicemia capilar, né? Existem exames, por exemplo, né, tanto de sangue quanto de urina, que vão indicar, por exemplo, possíveis lesões até no rim já. Então, por isso que o diabético ele tem sempre que estar, na medida do possível, a cada 3 meses, ou no máximo de 6 em 6 meses, está repetindo esses exames para ver se não há comprometimento de órgãos-alvo. No caso aí do rim, exame de creatinina, de ureia, né, para ver se as taxas estão normais, porque quando você encontra essas taxas alteradas, isso pode nos indicar que está havendo ali uma alteração no trabalho renal, né? Evitar cigarro, né? Limitar o uso de bebidas alcoólicas também, isso tudo é importante num tratamento, né, coadjuvante ali do diabético. A prevenção das complicações, né, esses programas educativos, eles impactam aí grandemente na vida dos diabéticos, até em 50% na redução das internações desses pacientes, tá? Então, o controle, por exemplo, da pressão, ele vai prevenir, tem um percentualzinho aqui, ó, 40% das doenças coronárias, 80% das ocorrências de acidentes vasculares encefálicos, 60% dos quadros de amputações, 50% das doenças renais. Então, olha o quanto o controle da pressão para um paciente diabético, ele reduz essas complicações. Os cuidados com os pés, né? Secar bem entre os dedos para evitar a frieira, né? Evitar andar descalço, tomar cuidado com a questão do calçado, evitar calçados apertados, né? Porque às vezes
como ele já tem essa questão da neuropatia ali desenvolvida, ele tem uma sensibilidade menor nos pés, né? Então, isso, nas pernas e nos pés, então isso favorece o aparecimento de lesões, no caso dele. Ele calça um calçado, o calçado está apertado, vai lesando ali o dedinho dele ali, formando um calo, ele não sente. E aí, a hora que ele vai ver, tá uma ferida ali, que de um calo passa para uma lesão, que às vezes evolui para o pé, quando não evolui para a perna, e às vezes ele tem que amputar aquilo ali. Tá, gente? Então, muitas das lesões que o paciente diabético tem, inclusive a gente chama de pé diabético, né? Que às vezes é o mal plantar, né? Perfurante, enfim, que o paciente às vezes lesiona a sola do pé, os dedos, e não sente. E a hora que ele vai ver, já tem uma lesão. E aí, para cicatrizar ali, é um trabalho, assim, vocês não fazem ideia de como dá trabalho para cicatrizar uma lesão de uma pessoa que esteja com a glicemia elevada. Observar inchaço e calor localizados, né, cortes ou rachaduras na pele, é até importante, às vezes a pessoa mais idosa, né, ou a pessoa mais obesa, ela tem uma dificuldade maior em olhar a sola dos pés. Então, ela pode estar utilizando de um espelho, colocando o espelho no chão, para poder observar a parte inferior dos pés e dos dedos, né? Cortar a unha ali sempre de forma reta, evitando cortar o canto da unha, porque se lesar ali, em nós que não somos diabéticos, uma lesãozinha ali, às vezes você come o canto da unha ou tira, dói, mas vai cicatrizar. Agora, nele, não vai cicatrizar de forma rápida e às vezes nem vai cicatrizar, né? Verificar sempre dentro dos calçados para ver se não tem uma pedrinha, alguma coisa ali dentro, porque se tiver ali, ele pisar em cima. Na gente, se a gente calçar, tiver uma pedrinha dentro, a gente logo vai sentir. Ele não vai sentir. Então, aquela pedrinha vai ferindo o pé dele a ponto de fazer uma lesão. E aí depois, como eu já estou careca aqui, enjoado de falar, aquela lesão vai dar trabalho para fechar. Usar sempre sapatos macios e meias que não apertem, né? Nunca sandálias ou andar descalço. Então, o diabético ele tem que evitar o máximo possível andar descalço, mesmo dentro de casa, porque às vezes ele pode bater o pé no pé da cadeira, ou no pé da mesa, né? Ou num canto da parede, no rodapé. Então, esquece andar descalço. Tá? Então, aqui as fotos, ó. Tá? Evitar sapatos apertados. Ó, aqui tem uma foto. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, olha aqui o formato do pé dela, um pé mais aberto, ó, tá vendo? Vê se ela tem condições, uma pessoa diabética, de calçar um sapatinho desse aqui. Jamais, né? Evitar deixar a unha desse jeito aqui, ó, tá? Cortar a unha assim, tá bom, gente? Ó, evitar, pessoa diabética, ó, aqui atrás, aquele calo, o famoso calo que dá aqui no calcanhar, ó. Num diabético, ele vai ficar o dia inteiro com o sapato apertado desse aqui, não vai sentir, e quando vai ver, vai aparecer uma lesão. Essa lesão nele tem esse problema que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, né, na aula, que é a questão da cicatrização. Olha as lesões aí, ó. Isso aqui provavelmente foi de uma frieira aqui, ó. Começou, olha a lesão que se tem. Já tá aparecendo a face do músculo aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, um calo, ó. Calçou um calçado apertado. Uma lesãozinha dessa aqui, às vezes, ela evolui mal e a lesão vai aumentando a ponto de tomar conta do pé, tá, gente? Ó, deformidades ósseas, né? Isso aqui é muito comum em pacientes diabéticos, que são diabéticos de longa data. Dedo sobreposto, ó. Pododáctilos em garra. Pododáctilos, gente, é o nome técnico dos dedos do pé, tá? Pododáctilos é o nome técnico dos dedos do pé. Tá vendo? Aqui, ó. Hallux valgo, essa situação aqui, ó.
que acontece também em diabético. Ó, hallux varo é o afastamento aqui, ó, dos dedos do pé. Hipertrofia dos interósseos, aqui, ó, hipertrofia das falanges médias aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Existem calçados especiais, né? Eu lembro que antes dele amputar a perna, esse tio da minha esposa, ele usou esse tipo de calçado, né? Quando ele estava ainda se tratando, ele tinha amputado parte do pé, então ele usava calçado que a gente confecciona em ortopedias, né? Em lojas ortopédicas. A pessoa faz a medida lá direitinho para cada pessoa. Tá, ó, com a altura necessária, né, com o conforto necessário para aquela pessoa usar. Tá vendo? Ó, pessoas que têm, ó, às vezes ela não tem mais os dedos, né, do pé, então os calçados são feitos justamente para encaixar direitinho o pé que está semi-amputado. Tá bom? Aqui, ó. Então tem né, uma série de esse quadrinho que mostra vários cuidados, né? Ó, tomar cuidado com a questão de fazer aquele escalda-pés, né? Que a gente chama, né? Que é botar os pés para relaxar ali dentro de uma bacia com água quente. Na verdade, o diabético não pode nem fazer isso, ele tem que evitar isso, porque se a água estiver quente demais, vai queimar o pé dele, ele não vai sentir, tá, gente? Bom, vou voltar a sair aqui. Eu vou abrir aqui agora para perguntas, né? E vou encerrar aqui a nossa aula, nossa explanação. Queria abrir aqui a possibilidade de responder aquelas perguntas que forem feitas. Vocês fiquem à vontade para perguntar, se caso tenham perguntas, né, sobre a aula. E em relação ao que eu falei com vocês, né, na semana que vem, vocês vão, além do questionário da aula, vocês vão, eu acho que eu vou dar um prazo um pouquinho maior, vou botar tipo quinta-feira, quinta-feira que vem, para vocês entregarem um seminário, né, cujos temas eu vou mandar para vocês no grupo aqui, do WhatsApp, e aí cada grupo vai responder essas perguntas, respectivamente, né, e nós não vamos ter a apresentação do seminário. Tem alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou só parar a gravação aqui, tá? Da aula e... Só um minutinho, deixa eu só parar a gravação aqui.